Olá, alunos, né? Vamos aí hoje com a nossa aula, né? Como montar uma distribuição com dados agrupados com intervalo, tá? Uma distribuição de frequência com dados agrupados com intervalo. Vamos no passo a passo. É uma aula, essa aqui vai ser já uma aula um pouco mais comprida, mas assista tudo que passo a passo vocês vão entender como é que monta, tá bom? Peço aí acompanhar, gostou da aula, eu acho que eles vão gostar, né? Marca positivo pra gente, tá? Comente com seus amigos o canal do Professor Matusalém, www.youtube.com/MatusalemMartins, e deixa um comentário, gostou? Faça um comentário aí, falando se vocês estão gostando das aulas, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos passo a passo. Então, vamos fazer de conta que fizemos uma pesquisa na sala de aula, sou professor, né? Peguei lá os meus 40 alunos de uma sala e medi a altura desses 40 alunos, tá? Em centímetros, tá? Em centímetros. Então eu tenho aí 160, 173, fui pegando e medindo a altura dos 40 alunos e anotei aqui. Então, esse primeiro resultado aqui, a altura dos 40 alunos, ela ainda não foi feito nada. Tá aqui o resultado, fora de ordem, desorganizado, são os meus dados chamados dados brutos, correto? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com esses dados brutos, tá? Também chamada de tabela primitiva. Então o que eu vou fazer com os dados brutos? A primeira organização é colocar, como é dados numéricos, né? Colocar em ordem, tá bom? Então lá. Essa é a tabela primitiva, com ela fica difícil tirar conclusões. Menor, maior, tendência. A maneira mais simples de organizar os dados é pela simples ordenação, crescente ou decrescente, tanto faz. Essa tabela ordenada recebe o nome de rol. Então quando você escutar falar do rol, são os dados que você simplesmente organizou, tá? Então aqui, ó, a mesma tabela, os mesmos valores, só que aqui eu já coloquei em ordem. Fui colocando em ordem assim, por coluna, tá? Daqui vem pra cá e assim vai, tá bom? Lá, 150, 151, 152, 153, 154, 155, tá? Ah, professor, repete os valores, a gente tem que repetir? São 40, tem que ter 40 valores, eram 40 alunos, se repetir 10 vezes o mesmo número, se repete um atrás do outro, correto? Não tem que escrever uma vez só. Agora sabemos com facilidade o menor, o maior, a tendência. Tá? Vou marcar aqui, ó, o menor e o maior, que a gente vai precisar dele futuramente. Então, o x mínimo é 150 e o x máximo é 173, tá? Mais para frente a gente vai voltar aqui no rol para pegar esses dois valores, tá bom? Então, recapitulando, tabela primitiva, né, com os dados brutos, é aquela que você colheu os dados e não organizou nem nada, você foi só anotando. Primeira organização, nós temos o rol, são os valores, tá, organizados em ordem crescente ou decrescente. Muito bem. Primeira distribuição que eu fiz foi a chamada distribuição de frequência. No exemplo, fica mais fácil colocarmos em forma de tabela, sendo uma coluna de estatura e a outra de frequência. Então eu fiz aqui uma tabela. Eu tive que partir ela aqui, gente, mas ela continua, é uma de baixo, esse pedaço aqui ficaria aqui embaixo, tá? Mas não ia caber, então eu quebrei aqui para caber na folha. Então, uma coluna é estatura e a outra é frequência. O que é frequência? Quantas vezes aparece aquele número? Então, puxar aqui, ó, vocês irem acompanhando, ó. O 150 apareceu uma vez. O 151 também, 152 também, 153 apareceu uma vez, o 154 uma vez, já o 155 apareceu, ó, uma, duas, três, 4 vezes. Então a frequência da altura 155 foi 4. 156, uma, duas, 3 vezes, tá? E assim por diante você vai contando todos os elementos, tá vendo? Então fizemos a distribuição de frequência. Só que nesse caso aqui você vai verificar, ó, como eu disse, nem coube na folha, né? Ficou uma distribuição muito comprida, tá? Muitas linhas, tá? Isso dificulta para o leitor. Se você apresentar uma tabela muito comprida, aí 15, 20, 30 linhas, né?
aí o leitor desanima de acompanhar essa tabela. Então, quando você tem uma situação parecida com essa aí, normalmente a gente faz a opção de representar, né, essa distribuição por frequência. Em vez de usar sem intervalo, como está aqui, a gente vai criar um intervalo de classe. O que é isso? A gente vai pegar, em vez de usar elemento por elemento, a gente vai agrupar um determinado número de elementos. Correto? Então vamos ver o próximo passo. Aí, ó. Então vamos lá. Mesmo assim a tabela fica muito grande. Então vamos agrupar valores em intervalos regulares. Assim tomamos os intervalos do 150 ao 154. Então tem esse símbolo aqui, ó. Excel, aí, o Word não tem, é como se fosse um T tombado. Então a gente vai ter, vou colocar aqui, ó. O símbolo pode aparecer assim, pode aparecer assim, ou pode aparecer assim, correto? O que a gente entende? Quando está assim, o número que está à esquerda entra, o número que está à direita não entra. Quando o símbolo é assim, o da esquerda e o da direita entram. Quando o símbolo é assim, o da esquerda não entra e o da direita entra. Tá? Em intervalo, assim, a gente sempre vai usar ou esse ou aquele, né? Um desses dois aí. Esse aqui nunca a gente vai usar aqui não. Tá bom? Então tá aqui, ó. Intervalo que vai do 150 ao 154. O 150 entra e o 154 não entra. Então, a gente entende que o x, né, o número que está ali, vai do 154, do 150 ao 154. Mas o 150 lá, maior ou igual. O 154 lá, menor. Não tem a igualdade. Então, 154 não entra. Correto? E assim nós fizemos, ó. Estatura do colégio A. E aqui vai os intervalos, né? Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui. Então você tem lá 150 ao 154, 4. Perceba que o 154 apareceu aqui de novo. Aí aqui ele entra, do 154 ao 158, 9. 158 ao 162, 11. 162 ao 166, 8. 166 ao 170, 5. 170 ao 174, 3. Eu vou, né, dar uma dica para vocês, sempre na última classe, né, daqui a pouco a gente vai ver que a gente não vai falar mais linha e sim classe, né? Nesse último intervalo você pode fechar dos dois lados, tá? Mesmo não tendo o número 174, a gente sabe que a distribuição lá, o rol terminou no 173, mas nesse exemplo, né, alguns vai acontecer. Então o último você pode fechar, correto? Então tem aqui o total, fonte, beleza? Então tá aqui, isso aqui é que a gente chama de distribuição de frequência com intervalo de classe, beleza? Então nessa aula nós vamos ver como é que a gente monta isso passo a passo, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Beleza, então vamos entender. Com essa tabela pretendemos realçar o que há de essencial nos dados e também tornar possível o uso de técnicas analíticas, elementos de uma distribuição. Classe de frequência ou simplesmente classe são os intervalos de variação. As classes são representadas pelo símbolo, simbolicamente por I. No exemplo, o intervalo 154 ao 158 define a segunda classe. Tá bom? Voltando aqui, ó. 154 ao 158 define a segunda classe. Tá? Então a gente pode fazer aqui assim, ó. Depois vai ter representação ali para frente, vocês vão entender bonitinho. Então essa é a segunda classe. 158, 162 a terceira. E assim por diante. Limite de classe. Denomina-se limite de classe os extremos de cada classe. O menor limite é o LI, L minúsculo I, e o maior é o L maiúsculo I. Tá? Então, você tem o limite inferior e o limite superior de cada classe. No exemplo, temos o L2 e o L2. O L minúsculo 2 é 154 e o L maiúsculo 2 é o 158. Quer dizer, na segunda classe, o limite inferior é 154 e o limite superior 158. A gente tem que saber os elementos para que a gente possa depois conseguir fazer a distribuição com intervalo bonitinho. Amplitude de um intervalo de classe. Amplitude de um intervalo de classe, ou simplesmente intervalo de classe, é a medida do intervalo que define a classe. É obtida pelos limites superior e inferior. Tá? Então,
o HI. A gente vai representar a amplitude por H, tá bom? Então, o HI quer dizer amplitude de qualquer intervalo é o limite superior menos o limite inferior. Então, no nosso exemplo aqui, ó, o H2, quer dizer, a amplitude da segunda classe é o limite superior menos o limite inferior, 158 menos 154, que deu 4. Então, o tamanho dessa classe, ou a amplitude dessa classe, é 4. Tranquilo? Fácil, né? Amplitude total da distribuição. A amplitude total da distribuição, o AT maiúsculo, é a diferença entre o limite superior da última classe, limite superior máximo, e o limite inferior da primeira classe, limite inferior mínimo. Então o AT, ó, é o limite máximo, superior máximo, e o L, limite inferior mínimo. Pegando aqui, ó, na última classe, subir aqui, o limite superior dela é 174. E na primeira classe o inferior é 150. Superior 174, inferior 150. Então esse menos esse, ó. 174 menos 150, 24. Tá? Então essa é a amplitude total da distribuição de dados com intervalo de classe. Correto? Beleza. Existe outra amplitude também. A outra amplitude é a chamada amplitude amostral. A amplitude amostral, AA, é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Então a amplitude amostral é o x máximo menos o x mínimo. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Lembrando que a nossa distribuição, o x máximo era 173 e o mínimo 150. Então, ó, no exemplo temos a amplitude amostral é 173 menos 150. Então, 23. Lembrar que a amplitude total ela é maior ou igual à amplitude amostral. Existe essa relação entre as duas. Tá? A amostral nunca vai poder ser maior que a total. Tranquilo? Outro elemento muito importante numa distribuição com intervalo de classe é o ponto médio de uma classe. O ponto médio de uma classe, o xi, é, como o próprio nome indica, o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. Então o xi vai ser o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então você pega qualquer exemplo. Vamos na segunda classe. Tá? Segunda classe, os limites estão aqui. Então você vai somar 154 mais 158 e dividir por 2. 158 mais 154 dividido por 2, né, vai dar 312 dividido por 2, 156. Qualquer uma. Na primeira, 150 mais 154, 304 dividido por 2, 152. Correto? Então você calcula os pontos médios em todas as classes. Lembrando que esse ponto médio ele vai ser o número que vai representar a classe. Porque aqui ó, temos vários números que vão do 150 ao 154. Qual que representa esse intervalo? É o ponto médio. Tá? Então por isso que é muito importante a gente calcular sempre certinho o ponto médio de uma classe. Tá? Tudo bem. Então tá tudo bonitinho, feitas essas estruturas, falta a gente determinar as frequências. Tá? Então temos aí a chamada frequência simples ou absoluta. Normalmente a gente chama de frequência simples. Frequência simples ou absoluta é simplesmente a frequência de uma classe ou de um valor individual, é o número de observações correspondentes a essa classe ou a esse valor. A frequência simples é simbolizada por F minúsculo I. No exemplo temos o F2. Ó, então lá no nosso exemplo, nós contamos lá com os dados no hall, que de 150 até o 154 não entra o 154. Então, na verdade, até o 153 temos 4 elementos. Do 154 ao 158 não entra o 158, até o 157. Né? Tem quantos elementos? 9 elementos. E assim por diante. Tá? A soma de todas as frequências é representada pela simbologia do somatório. Né? O I, quer dizer, as classes estão variando. Nesse nosso exemplo, de 1 até 6. Então é o somatório de todas as classes, o somatório do FI. Tá? Para não sobrecarregar,
a gente usa, não precisa ficar colocando esses valores embaixo e em cima não, a gente escreve só somatório de FI. No caso aí, quantos alunos eu medi a altura? 40. Então o somatório de FI é 40, tá bom? Então já estamos aí conhecendo os elementos e aí voltamos agora já com essa tabela lá. O I, que são as classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, os intervalos, correto? As frequências, o somatório de FI 40. Então tá aí ela montadinha. Então na próxima aula que vem logo em sequência agora, para essa aula aqui não ficar muito esticada, nós vamos aprender a partir dos dados primitivos, montar essa distribuição, tá bom? Então assistam a aula que vem logo em sequência aí para a gente continuar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!